Olá, eu me chamo Mariana Farias Medeiros, sou graduanda em Ciências Atuariais pela Universidade Federal da Paraíba e hoje eu vim apresentar o trabalho Análise da Literatura para a Criminologia Atuarial na População Carcerária Adulta. O trabalho foi escrito por mim sob a orientação do professor mestre Eric Siddhartha. O estudo da criminologia atuarial, ele data da década de 70 nos Estados Unidos, servindo de estratégia para prevenção, repressão e tratamento das consequências da criminalidade e também para o desenvolvimento do sistema de parole e bordas. Esse estudo fez uso da lógica atuarial, que é justamente a ponderação matemática de dados para determinar a probabilidade de fatos futuros concretos. Logo, o emprego desses instrumentos atuariais serviram para gerenciar e medir o risco. A questão de pesquisa, qual metodologia dos trabalhos apresentados se adequaria para a classificação do perfil de risco da população carcerária adulta no cenário brasileiro. E o objetivo do trabalho é propor uma análise da literatura, apontando os modelos de classificação do perfil de risco que possam ser utilizados no Brasil. Atuarialismo ou nova penologia. Está associada à lógica atuarial. O foco passa a ser as técnicas de identificação, classificação e administração de grupos populacionais, otimizando o gerenciamento dos riscos. É direcionada a previsões estatísticas, a preocupação com grupos considerados perigosos e com estratégias de gerenciamento, e também ajuda a determinar traços grupais que auxiliem na prevenção de condutas criminais. A partir disso, é realizado um inventário dos eventuais riscos a serem vigiados e administrados, como uma resposta para evitar riscos futuros. Aqui eu trouxe uma distinção entre política criminal atuarial, que é a PCA, e a criminologia atuarial. A PCA, ela identifica o risco individual de um sujeito em busca da eficiência na gestão da criminalidade para incapacitá-lo. Para que esse objetivo seja alcançado, são procurados fatores salientes que determinam estatisticamente maiores riscos de um comportamento delituoso com uma intervenção punitiva. E a criminologia atuarial está relacionada com a gestão das populações de risco, ou da gestão do acontecimento de possíveis delitos ou da identificação de possíveis criminosos. Fatores de risco criminal são variáveis que predizem uma elevação na probabilidade de ofensa posterior. Dois modelos se destacam. O modelo Burgers, elaborado por Ernest W. Burgers, em que ele associou 22 variáveis à maior probabilidade de sucesso. E, a partir disso, era elaborada uma análise que informava o risco de reincidência do indivíduo avaliado. E o sujeito elegível para o benefício recebia um ponto por critério sempre que sua condição fosse acima da média. E o SFS, que é o Salient Factor Score, que foi elaborado por Pete Hoffman e James Beck, em que eles analisaram alguns critérios, cada um deles pontuados com 0, 1 ou eventualmente 2 pontos. O sujeito era classificado em 4 categorias, e essas categorias eram cruzadas com a gravidade do crime praticado, o que permitia um total de 24 prognósticos distintos acerca da possibilidade de sucesso ou fracasso do benefício. O benefício que esses dois modelos falam é justamente o benefício da liberdade condicional, que na época era chamado de parole e bordas. Os reincidentes. A reincidência ocorre quando o agente, após ter sido condenado por outro crime, comete um novo delito, desde que não tenha transcorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática da nova infração. De acordo com o programa Justiça Presente, 42,5% das pessoas com mais de 18 anos que tinham processos registrados em 2015 retornaram ao sistema prisional até dezembro de 2019. Logo, o indivíduo é considerado reincidente quando ele, após ter sido condenado pela prática de um crime, não é reabilitado e recai nas práticas criminais, ou ainda quando praticam o mesmo tipo de crime 2 vezes ou mais. Reincidente durante a liberdade condicional. A liberdade condicional, ela visa a promoção da reintegração social dos delinquentes condenados a penas de prisão. É considerado um período de transição entre a fase da execução da pena de prisão e a liberdade definitiva, e só era concedido àqueles que atendem a certas condições e requisitos estipulados por lei
ou pelo juiz da execução. No cenário brasileiro, tem-se o artigo 83 do Código Penal, que fala justamente sobre esse livramento condicional, em que o juiz poderá conceder ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que sejam cumpridos alguns requisitos que estão lá estabelecidos. E, de acordo com o relatório Reentradas e Reiterações Infracionais, um olhar sobre o sistema socioeducativo e prisional brasileiro, o estado com maior índice de reincidência foi o Espírito Santo, com 75%, e o que obteve a menor taxa foi Minas Gerais, com 9,5%. O sistema carcerário brasileiro é o local onde o condenado cumpre a pena imposta pela lei e aplicada pelo juiz. De acordo com o projeto Sistema Prisional em Números, no terceiro trimestre de 2019, a taxa de ocupação dos presídios brasileiros é de 161,45%. E quando se fala dos estabelecimentos penais, a penitenciária representa 47,45% do total. Por conta dessa superlotação e de outros problemas que são encontrados, o sistema carcerário brasileiro não está preparado para produzir efeitos positivos no preso, o que piora a situação do encarcerado e dificulta a sua ressocialização. A metodologia do trabalho tem uma natureza qualitativa e exploratória, já que foi feita a partir de um estudo bibliográfico baseado em artigos que já foram publicados no âmbito nacional e internacional, e os dados eles foram elaborados com base em 6 artigos e analisou alguns fatores, como quais os autores, qual a localidade da pesquisa, qual o período estudado, qual o modelo utilizado e quais os resultados obtidos. E, a partir disso, foi construída uma tabela para se observar a análise de forma mais simples. Aqui eu trouxe a tabela que foi elaborada. Foram 6 trabalhos, sendo 4 no âmbito internacional e 2 no âmbito nacional. Conclusões. Assim, o objetivo do trabalho foi propor uma análise da literatura, apontando possíveis modelos de classificação do perfil de risco que podem ser utilizados no Brasil. Como no cenário brasileiro, nós não conseguimos acesso aos dados para fazer a análise, então nós optamos por fazer esse levantamento. E 2 dos trabalhos analisados se destacam por não utilizar métodos estatísticos para a sua análise, que foi esse primeiro, que é de Johan Prislow e Anastásios Ládicos, feitos na África Meridional, em janeiro de 2006, e que utilizou um questionário de avaliação, de autoavaliação, e o de Israel, que é esse quarto aqui, que foi baseado por uma pesquisa na web. Logo, sugestões para pesquisas futuras: basear-se nos 2 estudos citados, já que não utilizam métodos estatísticos, para que se tenha uma observação mais exata da pesquisa elaborada. Obrigada.